Bom dia a todos. Último dia do Portugal Football Summit. Vamos arrancar a programação no Portugal Stage. Uma breve introdução. Quando nós falamos com todas as associações para terem cada uma o seu espaço, quando falámos com as ilhas, elas lançaram-nos um desafio e nós aceitámos de imediato, que era de juntar as 4 associações insulares e de falar sobre os desafios da insularidade. Por isso eu vou chamando ao palco aos poucos. Vou começar com o Presidente da Associação de Futebol da Madeira, Rui Coelho. Ficar aqui. Vou chamar ao palco o Presidente da Associação de Futebol da Horta, Eduardo Pereira. De seguida vamos para Ponta Delgada, Presidente Roberto da Câmara. E Angra do Heroísmo, Presidente Maurício Toledo. E antes de iniciarmos o painel, chamar o Nuno Postrelo, que vai moderar a conversa. E eu agora convidava ao palco o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Dr. Pedro Proença, para um momento institucional. Ora, bom dia a todos. Creio que é difícil começar uma manhã de sábado melhor do que juntando amigos das ilhas. E eu faço uma declaração de interesses aqui, que o meu nome é Prestrelo. Não tenho responsabilidade direta na descoberta da Madeira, mas tenho antepassados que o fizeram. E tenho lá família e grandes ligações. Por outro lado, tenho avós açorianos, portanto eu estou em casa. É um prazer estar aqui convosco para conversarmos sobre os desafios da insularidade, que são muitos, não é? São muitos no desporto, e um deles vamos começar já por um tema que é complicado e que gera grande discussão, que é os financiamentos ao desporto nas ilhas. O IPDJ, como sabemos, apoia as deslocações de equipas do continente às ilhas, mas não faz o mesmo relativamente às equipas das ilhas para virem ao continente. Começava pelo Rui Coelho, da Madeira, e perguntava-lhe como é que caracteriza qual é o impacto real desta assimetria no futebol regional. Ora, bom dia a todos. Bom dia, Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Dr. Pedro Proença, caro companheiro e amigo José Neves, Presidentes das ADRs, da mesa do plenário, cumprimentar aqui o painel e todos aqueles que nos estão a ouvir. Em primeiro lugar, um agradecimento ao Dr. Pedro Proença e à Federação. Muito obrigado por este evento dos maiores no mundo. Espero que o Governo da República, como também os municípios, porque sem municípios e sem Governo não há desporto, não há futebol, que encare isto de uma forma extremamente importante, porque aquilo que foi feito nestes últimos 4 dias aqui na cidade do futebol foi algo de extraordinário. Em nome da Região Autónoma da Madeira, o meu agradecimento pessoal ao Sr. Presidente da Federação. Para além de agradecer aqui aos meus colegas de painel que estivemos a trabalhar naquilo que hoje queríamos apresentar a todos vocês, é claro que os custos da insularidade, quem tem ilhas, tem problemas, tem situações muito mais difíceis para resolver. E a insularidade, eu estive atento à intervenção aqui do companheiro Luís da Guarda, e vou tentar explicar com a intervenção do Luís, e bem, e lhe dar os parabéns por todo o trabalho que tem feito na Guarda, e tentar explicar à minha maneira o que é a insularidade. O Luís, e bem, queixa-se que da Guarda a Lisboa são 300 km, da Guarda ao Porto são 100 e poucos, e bem, e também tem a sua insularidade.
Nós na Madeira é diferente, só de avião são 900. E quando chegamos a Lisboa são mais de 300 para a Guarda. Ou quando chegamos ao Porto são 100 e tal até a Guarda e depois regressar. Com algumas consoantes que chegarmos ao Funchal e não conseguirmos aterrar, ou nos Açores devido ao mau tempo, temos que vir para Lisboa 2 ou 3 dias, ou para o Porto. São 20 e tal pessoas a viajar, cerca de 30 praticamente, com custos muito elevados. Isto é a nossa insularidade. Nós na Madeira, como nos Açores, temos custos avassaladores que não estão nas nossas contas diárias. E é nisto que nós temos que pensar. O Sr. Presidente da Federação, no primeiro dia, na sua intervenção, disse: vamos fazer o que nunca foi feito. Eu espero que isto seja o ponto de partida para fazermos uma reflexão muito acentuada e para chegar a bom porto, para fazermos aquilo que nunca foi feito, que é resolvermos, quando há estes casos, tem que haver sempre situações que possa resolver estes problemas. Muito obrigado, é uma bela caracterização que faz aqui e se cá as pessoas que aqui estão sabem a realidade, mas para quem não sabe, e eu posso partilhar, porque não estando ligado ao futebol, enquanto dirigente estou ao futebol americano, sou dirigente da Federação Portuguesa de Futebol Americano e sei que os clubes, mesmo amadores, pagam 1.000 euros de autocarro para ir numa deslocação, juntando a isso o custo do avião e todas essas questões, torna-se de facto incomportável. Sem me querer alongar, também são 3 a falar dos Açores contra 1, já fica a perder 3-1, o campo já está um pouco desnivelado, mas realçar só que estes quadros competitivos e a Madeira, que sempre que há sorteios, ficamos sempre na Zona Norte, por vezes não conseguimos compreender e estamos a trabalhar com o Carlos Lucas da Federação, só ficarmos sempre na Zona Norte implica que da Madeira para o Porto exista 2 aviões por dia e para Lisboa exista 5. Isto é um transtorno, porque também depois temos as companhias aéreas, só a TAP é que reserva grupos, as low cost não o fazem. Portanto, tudo isto, um atraso, por muito que às vezes aqui na Federação ou na Liga se atrasem a fazer um sorteio de 2-3 dias, para a nossa logística de 30 pessoas a viajar, já são custos. Por isso eu peço alguma atenção nestes pormenores, que são pormenores, mas são muito acentuados. Com a agravante, neste momento, já haver clubes aqui do continente que, quando se deslocam às ilhas, também já têm esses problemas, porque hoje em dia o turismo é avassalador e para 30 pessoas no hotel e as viagens não é brincadeira, por isso há que ter sempre atenção a estes pormenores. Peço desculpa aos colegas. Eu creio que está a falar por eles também, portanto, não na questão do Porto e de Lisboa, mas no resto está. Maurício, na prática, o que é que tem significado para os clubes açorianos a limitação do APA regional apenas a 10 competições previstas na portaria? Maurício, sim. A verdade é que torna-nos um pouco... deixa-nos um pouco à margem, não é? Ficamos sem aquilo que tanto lutaram e quem no passado lutou para aquilo que era a liberdade e o direito de igualdade, e sentimos que existe, de facto, uma discriminação nesse sentido. É porque torna-se difícil. Há cerca de 2 anos, o ano passado, a Ponta Delgada sofreu mais com isso. A Angra há 2 anos, tivemos praticamente que subsidiar as participações das nossas equipas que estavam fora desse quadro. E para associações que têm 2.500 atletas, 3.000 atletas, 4.000 atletas, torna-se um bocadinho incomportável. A verdade é que a Federação Portuguesa de Futebol, na altura, apoiou-nos nas viagens, apenas nas viagens, mas a verdade é que as estadias em Lisboa está da forma que todos nós sabemos. Um hotel hoje em dia em Lisboa está a 250 euros, 250 euros. Epá, é essas coisas que têm que ser repensadas. Os próprios governos têm que pensar o que é que querem para o desporto, porque muitas vezes digo, aliás, já ando a dizer isso já há muito tempo, se há alguém que deve alguma coisa é o governo ao desporto. E tem um exemplo muito prático e falávamos nisso ontem. Todos os anos na região dos Açores entram cerca de 17 milhões de euros provenientes da Santa Casa. O orçamento do governo dos Açores para o desporto são 9 milhões de euros. Portanto, existe ali cerca de 8 milhões de euros que estão-nos a dever todos os anos. É porque muitas das vezes faz-se a comparação que o desporto traz retorno, porque tem as viagens, tem as equipas que vêm, dormem nos hotéis, comem nos restaurantes. Eu nem quero essas contas. Eu só quero o valor
que vem proveniente das apostas, vem proveniente do desporto, dos jogos. Isso era suficiente para a gente ter cada vez íamos ter mais atletas, certamente, com mais qualidade. Iríamos oferecer mais condições a esses atletas se houvesse esse alocado dessa verba naquilo que é o desporto, do desporto da região. E a verdade até que, com esses 9 milhões de euros, até parece que nos estão a fazer um favor. Muitas vezes lá nos Açores nos sentimos, e desculpem a expressão, mas é aquilo que vai aqui na minha cabeça, os parrapatos. Que andamos aqui a mendigar, mas não andamos. Nós não andamos aqui a mendigar. Muitas vezes até somos convergentes e ajudamos as outras associações de outras modalidades que têm dificuldades enormes. Nós, só olhando para aquilo que uma associação de basquete ou de vôlei nos Açores vive, conseguimos perceber realmente quanto pobre está o desporto na região dos Açores, na região autónoma dos Açores, e também certamente deve ser na Madeira. É porque Vilas Boas ontem dizia que os políticos estão sempre preparados para estar na foto. É verdade, estão sempre preparados para estar na foto. Até está aqui elementos aqui do meu staff, sabem que eu já cortei com isso, portanto já não convido qualquer tipo de governante para estar presente naquilo que são as cerimónias e os grandes acontecimentos da Associação de Futebol, por isso mesmo. Porque eles não têm o reconhecimento de quanto é importante o desporto, nomeadamente o desporto nos Açores. Estamos divididos por 9 ilhas. A Associação de Angra tem 3 ilhas. Tem uma ilha que tem 4 mil habitantes. 10% dessa população joga futebol, que é uma coisa incrível. As mulheres jogam no futebol feminino e os maridos jogam no futebol masculino. Portanto, aquilo durante a semana deve ser complicado, não deve haver jantar em casa, porque os filhos também jogam futebol. E a vida deles é assim. Portanto, eu acho que os governantes... E quando falo nos governantes, falo essencialmente no governo mesmo. Não falo nas autarquias, porque se não houvesse as autarquias em Portugal, e Zé Neves disse isso e muito bem, o desporto em Portugal já tinha acabado. Já tinha acabado, porque as autarquias é que substituem-se muitas vezes ao governo e é que criam as condições para a gente ter a prática desportiva. E reforço outra vez, e acho que o Dr. Pedro Proença aí podia ser um elemento-chave, era nessa situação daquilo que entra de receita das apostas nas regiões autónomas, o governo perceber que vem um lucro dali, podia ser reinvestido no desporto e que eles íamos todos ter muito mais sucesso no futuro. Eu costumo dizer, e eu acho que nós temos de mudar o chip e passar a mensagem aos governantes de que o desporto não é um custo, mas um investimento, porque retribui em saúde pública, em tudo, e essa é uma mensagem que aqui transmitiu muito bem. Eduardo, agora para si, e eu estou a tentar que isto seja, não repetir as mesmas perguntas a toda a gente, perguntava-lhe se me consegue dar exemplos práticos destas assimetrias e soluções para resolver. Muito bem. Um cumprimento especial ao nosso Presidente e agradecimento pelo convite e também elogiar este evento. Cumprimento também os meus colegas associativos. Eu venho de uma realidade muito diferente e se há ultraperiferia nos Açores, a minha associação ainda é ultraperiférica. E é isto que nos enriquece, porque desta ultraperiferia, como por exemplo a Ilha do Corvo, que tem 404 habitantes e tem 62 ou 63 inscritos, veja lá. E tenho uma equipa nos nacionais, que já esteve lá há 3 épocas atrás e vai voltar na próxima época. Portanto, já tive cerca de 20% da população do Corvo a praticar o futebol, neste momento tem 15, 16%, mas com grandes dificuldades, porque as minhas 4 ilhas são ilhas mais afastadas, são ilhas com tecido económico e empresarial fraco, portanto não há grande capacidade financeira e os apoios do Governo também são aqueles que são iguais para todas as ilhas. Naturalmente há igualdade aqui na distribuição de verbas. Por exemplo, aqui no continente, o meu colega de Beja dizia muitas vezes que tinha que percorrer 300 km uma equipa para fazer um jogo. Nós lá, entre o Faial e o Pico, o pessoal vai de manhã às 7h30 da manhã para o Pico e vem às 6h30 da tarde, passando o mar, etc. Portanto, não é fácil. Em termos financeiros, por exemplo, a Federação Portuguesa de Futebol apoia, e bem, a participação na nossa prova rainha, que é a Taça de Portugal. Os clubes açorianos, todos eles aqui, sem exceção, são apoiados desde que tenham garantido por mérito próprio a sua participação. Aqueles que são convidados não têm qualquer tipo de apoio. No futsal ainda é pior, porque nenhum clube meu
pode participar na Taça de Portugal porque não tem qualquer tipo de apoio, nem sequer da Federação também, porque temos aqui uma diferenciação do apoio às equipas do futebol versus futsal, que também penso que importa corrigir esta situação. Portanto, uma associação com 1.500 atletas federados, em que tem 15% numa ilha, 5% nas outras, portanto, acaba por também ter... não somos os pobrezinhos, pelo contrário, nós temos exemplos de grandes jogadores que vieram para o futebol nacional e ainda há pouco tempo o Ricardo Horta se tornou o maior goleador do Sporting de Braga, não é? Já com muitos anos. Temos Yuri Medeiros, tivemos o Mário Lino, temos a Daniela a dar cartas. A própria Ilha do Corvo, esta ilha de 400 e poucos habitantes, já colocou um jogador no estrangeiro, na Finlândia, e aqui no futebol nacional outro. Portanto, em qualquer cantinho do nosso país, já tivemos o Ronaldo na Madeira, mas temos jogadores por todo o nosso país. Portanto, a nossa insularidade prejudica-nos muito, mas também, como Ilhéus, também somos fortes, somos resilientes e, portanto, temos uma forma diferente de viver o futebol. E o talento está em todo o lado e só tem de ser trabalhado e descoberto. Robert, há margem política e institucional para se conseguir alterar esta portaria e encontrar uma lei que de alguma forma proteja mais os interesses das associações de futebol dos Açores e da Madeira? Sim, Nuno, dar aqui uma palavra de apreço e agradecimento pela possibilidade que nos oferece a Federação Portuguesa de Futebol de, no âmbito deste magnífico summit, podermos partilhar também aqui as nossas perspectivas e assim ajudar a construir o edifício de futebol, de forma continuada, continuarmos a construir o edifício de futebol, melhor dizendo. Relativamente à pergunta concretamente, sim, há a possibilidade na medida das vontades. Basta haver vontade para haver essa possibilidade. O Governo tem sido desafiado, o Governo Regional dos Açores, desafiado por nós para pensar programas integrados. Falámos já há bocadinho na saúde, foi o Nuno que aludia à promoção de saúde por via do desporto. Eu iria mais longe que o flagelo das sintéticas. Atualmente o desporto pode ser, juntamente com as escolas, um dos 2 melhores canais para promover ações de prevenção e também de rastreio desses problemas, porque é para lá que os miúdos fluem de forma natural, para as escolas e para o desporto. E quando se fala no desporto, o futebol de forma particular, porque é aquele que tem demografia muito mais significativa. E, portanto, estão-se a perder imensas oportunidades por falta de visão, por falta de vontade, por falta de capacidade de parar e refletir e pensar as coisas, porque, infelizmente, com o advento das redes sociais e o mediatismo, os políticos, de uma forma geral, preocupam-se demasiado com esses snapshots e coisas do género e não perdem tempo para refletir, porque bastaria refletir para integrar o desporto em soluções muito mais abrangentes e, portanto, conseguimos também, por via disso, sinergias até no âmbito orçamental. Voltando atrás, aqui fui esvaziado um pouquinho, mas o Maurício, em especial, falou na questão das apostas desportivas e pus a questão, e centrou a questão muito bem. Nós andamos muitas vezes, parece que estamos a mendigar para conseguir mais 2 ou 3%, para conseguirmos pelo menos os custos equivalentes aos que decorrem da inflação, por exemplo, e nos últimos 6, 7 anos, por norma, têm-nos reduzido os orçamentos. Quando olhamos para a lei das finanças regionais, ela é muito turva, não percebemos bem o que sai da República, vai para a região e para que serve na região, e aí as apostas desportivas é uma situação fundamental. Os valores que o Maurício falou são valores reais de há 2 anos atrás, provavelmente já são valores maiores, significativamente maiores do que aqueles que ele referiu, e mais do que o valor atual, é o valor num próximo futuro e médio prazo, porque as apostas desportivas é uma realidade que tende a crescer, e eu acho que temos efetivamente, e aí o apelo que foi feito ao Sr. Presidente da Federação, salvo erro pelo Eduardo, também é muito pertinente, que é falarmos uma só voz e conseguirmos reivindicar aquilo que também é nosso por direito, porque poderíamos prescindir do apoio regional se aquilo que o futebol consegue gerar fosse canalizado para o futebol. E até tínhamos margem para sermos solidários com as outras modalidades que gerem menos e não gerem, porventura não gerem o suficiente para as suas atividades. O futebol, sendo sedentário, também com alguma solidariedade, poderia canalizar para as modalidades e aí ganhar capital reivindicativo junto do Governo com esta forma solidária de ser. Portanto, também deixo aqui reforçado esse apelo e digo que esta é um dos caminhos. Estamos aqui a focar nas apostas desportivas, que são valores muito significativos, mas há N situações do género
e com miolos se fazem pão e, portanto, temos de estar atentos a tudo, mas efetivamente o mais significativo é mesmo as apostas desportivas e eu acho que temos que realmente consertar um discurso e canalizá-lo de forma muito forte, muito assertiva, para não perdermos o comboio numa fonte de receita que tende a crescer e que no futuro será fundamental para que o desporto também consiga crescer. Julgo que divaguei, não sei se respondi à sua pergunta, não sei se deixei alguma coisa atrás, não, mas a realidade insular também foi aqui exaustivamente explicado pelo Rui. Temos efetivamente custos acrescidos. No caso concreto da região autónoma dos Açores, desde há 3, 4 anos esta parte, houve um entendimento, e até concordo, não concordei com muitas das coisas que foram decididas num passado recente relativamente ao desporto na região dos Açores, mas até concordo com esta medida, que foi a de que há uma portaria anual que determina as provas que são comparticipadas, apoiadas pelo PDJ, nas deslocações das equipas do continente às ilhas. E o Governo Regional dos Açores, no caso dos Açores, é que suporta o inverso, a deslocação das equipas açorianas ao continente e à Madeira. O entendimento há 3 ou 4 anos foi que a região autónoma dos Açores só comparticipa em igual medida aquilo que a IPDJ comparticipa. Ou seja, o IPDJ comparticipa aquelas 10 provas que estão em portaria, o Governo Regional só comparticipa também aquelas 10 provas. Não era assim até há 4, 5 anos atrás, agora é assim. E a outra questão é uma tensão crescente, porque as provas são cada vez maior em número e, portanto, cada vez mais há provas que vão ficando de fora. Nós temos conseguido garantir a participação dos nossos clubes por via do nosso próprio financiamento, do nosso próprio apoio, mas isso nos últimos 2 anos e meio, por exemplo, custou-nos 40 e poucos mil euros. E isso não é sustentável para uma associação da nossa dimensão. Portanto, temos que efetivamente equacionar isso, temos que nos sentar todos e temos que também trazer à baila fontes de rendimento que provêm do próprio desporto, do próprio futebol, para não estarmos aqui numa conversa de mendigos, porque não merecemos isso e temos que fazer por demonstrar que não merecemos isso. Eu tenho ouvido muitas vezes nesta conversa essa ideia do não somos pobres e não temos de mendigar. E parece-me que nem devem carregar esse fardo, honestamente, porque aquilo que defendem parece-me extremamente justo. É a prática do desporto e o fomento do desporto. Portanto, acho que espaços como este permitem que a coisa se torne mais pública. Evidentemente, todos vós conversam nos gabinetes sobre os assuntos e a minha pergunta era precisamente se achava que era possível fazer essa alteração. Eu creio que, com o apoio de todos e criando não um lobby, porque não é ainda legal, mas criando esta força, que tal virá a ser possível. Continuando a falar de... Diga. Gostava de interromper aqui só para dar uma chega aqui e reforçar o que o Robert disse, que é os apoios que o IPDJ dá à participação nacional dos clubes do continente que vão à região é no escalão sénior, nem em todas as modalidades, e no o escalão imediatamente inferior ao sénior, ou seja, os Júniores A. Ou seja, os nossos clubes dos Açores, em Júniores B e C, ficam impedidos de participar com o continente em termos financeiros. Felizmente, para a Associação Fala Horta, não temos ganho. Infelizmente, também felizmente por questões financeiras, infelizmente por questões desportivas. E aqui o meu colega Robert tem levado aqui, como diz o povo, uma cacetada muito grande em termos financeiros. Porque para as equipas deles, de Ponta Delgada, participarem nos nacionais, tem sido à custa da Associação Futebol Ponta Delgada e com grandes entraves em termos financeiros. Há que refletir sobre isto. Portanto, é um assunto que toca à Associação Ponta Delgada, mas tocando a Ponta Delgada também toca à Associação Futebol da Horta, porque hoje é dele, amanhã é meu. E também já tocou aqui ao colega da Angra. Portanto, importa muito tratar desta situação, porque os nossos miúdos, as nossas miúdas estão a ficar cortadas das suas possibilidades de ter participações nacionais, encontros nacionais e outro tipo de experiências que aqui no continente existem. Obrigado. Faltou-me realçar aqui uma situação nesta questão das viagens das ilhas para o continente e vice-versa, que é, não havendo apoio, os clubes ilhéus são muito mais penalizados, na medida em que o do continente vai uma só vez à região e a das ilhas tem que ir 6 ou 5 vezes, consoante seja uma competição ou outra, porque são 8 e 6 equipas, respectivamente, falando dos Júniores A e dos Júniores B, se não estou em erro, são esses flows. Portanto, o saldo negativo é sempre na ordem de pelo menos 5 vezes mais para a participação das equipas insulares em relação àquelas que competem nas mesmas provas do continente, que sejam do continente.
E o impacto de não participar não é o de fazer menos uma viagem, que para os miúdos é uma experiência gira, mas é o perderem oportunidades de competir com outros níveis e evoluírem também. Só uma questão ao Rui. Na Madeira, portanto, nos Açores, o que está decidido é que o Governo Regional apoia na mesma medida que o IPDJ faz. Na Madeira é igual? Uma pergunta muito rápida. Na Madeira, sofremos das mesmas dores. Nós temos o apoio do Governo Regional na questão das viagens. O IPDJ para nós é um bicho-papão. Tem um nome assim pomposo, mas ajuda-nos pouco ou nada. E sempre que alguém do IPDJ vai ao Funchal, é muito bom prometer as coisas no Funchal. Fica longe do retângulo, do continente, e quando se apanha o avião e passa-se por cima da ponta de São Lourenço, não sei se São Lourenço faz com que haja uma amnésia, quando chegam deste lado já não se lembram muito bem daquilo que prometeram no Funchal. Por isso, as nossas dores são muitas. O Governo Regional, de facto, tem um papel fundamental também como os municípios, que só temos a agradecer, mas, de facto, o IPDJ para nós deixa muito a desejar. Okay. Agora, o que eu queria dizer aqui, e a palavra foi repetida aqui, a questão de mendigar. Eu queria fazer aqui um apelo à Federação, e sei que o Dr. Pedro Proença tem trabalhado nessa matéria, mas na minha vida e em tudo aquilo que eu faço, a palavra que mais me marca é a proximidade. O Presidente tem feito essa proximidade, o Geneves tem feito essa proximidade, todos os presidentes das associações têm uma proximidade aos clubes, sabe o que é que se passa, sabe o que é que falta nos clubes, qual é a nossa realidade, e depois são discutidos dentro de gabinetes situações que em nada nós não concordamos e não é aquilo que se passa. E, por exemplo, devo dizer que a questão do dirigente benévolo, que acho que é algo que não se deve largar, é um assunto de extrema importância. Nós temos clubes, eu, por exemplo, que sou eleito com 92%, foi preciso 52 pessoas, colegas, para pertencer aos vários órgãos, em que ninguém é ressarcido, etc. Nos clubes ainda é bem pior. Eu lido com clubes que é o presidente ou o vice-presidente. Mais ninguém ajuda, mais ninguém trabalha. E o dirigente está lá, por vezes, a mendigar. Tudo aquilo que pede parece que está a pedir, parece que é para ele, mas não é. É para o clube, é para o amor que ele tem a esse clube. E depois não sente o retorno, não sente que esteja a ser ajudado. E a palavra mendigar, às vezes, pode até ser muito forte. Mas é aquilo que nós sentimos, às vezes, no terreno. Quando temos uma proximidade, queremos ajudar e não conseguimos. Por isso, a palavra pode ser muito forte, mas é a nossa realidade. Este é um tema que está a dominar esta conversa, naturalmente, porque é também a maior das preocupações das associações. E para finalizar este tema, deixava só no ar uma pergunta genérica. Podem responder todos, pode responder só quem quiser. Se seria aconselhável criar um fundo específico insular com mais dinheiro das apostas ou alguma solução que tenham pensado? Não vou muito fundo, pois a gente pode se afogar. A gente já tem água que sobra à volta das ilhas. Que seja algo que nós consigamos resolver os nossos problemas, mas que seja feito algo para a insularidade. Nós temos aqui situações de dupla insularidade. Nós temos situações eu tenho o Porto Santo, que é uma ilha, ainda ontem recebemos um mail que há uma equipa que acaba por não poder se deslocar à Madeira, a desistir, e isto é a dupla insularidade. E são factores que às vezes não olhamos, e aqui ontem, salvo erro, o Robert falava-me da dupla insularidade, nós pensamos, mas há factores aqui extremamente importantes, por isso nós concordamos que haja, não se fala em fundos, mas que haja aqui uma maneira de pensarmos seriamente o que é que queremos do futebol nas ilhas. Nós simplesmente nasceu lá o melhor jogador do mundo, Cristiano Ronaldo. Eu nem quero o fundo. Eu só quero que me paguem a tempo e horas. É porque eu tive clubes que competiram o ano passado, e já vamos com um ano, ainda não receberam um escudo daquilo que é as viagens, daquilo que é a palavra Açores. Eu tenho clubes que estão completamente à beira do abismo, contratos de programa assinados com o próprio Governo Regional. Mas a falar de um ano, como é que um clube consegue, um clube da 2ª Divisão de Futsal, e o que teve na primeira, o Lusitânia, como é que conseguem gerir uma época inteira a pagar viagens, alimentação, hotéis, jogadores, porque é mesmo assim, sem receber aquilo que foi o contrato com o Governo, que foi o contrato de programa celebrado. Eu só quero que me pagam a tempo e horas. Seja pouco, seja muito pouco,
A gente adapta-se ao que tem. A gente já está num modo de sobrevivência. Só queremos adaptar ao que tem. Mas que nos pagam pelo menos a 6 meses ou 3 meses ou 6 meses. É só isso. Só queremos essa orientação, essa garantia que dali a 6 meses está pago, o dinheiro está na conta, os clubes recebem o dinheiro. Da associação já nem me preocupo com isso. Já estamos tanto habituados, mas também muito graças àquilo que se faz aqui na Federação Portuguesa de Futebol. Porque é diligente naquilo que são os nossos contratos, as nossas celebrações de contratos de programa, e só assim é que as associações conseguem viver. De outra forma, não. Tendo uma dupla dificuldade, que é o Governo Regional, e imaginemos que tínhamos aqui uma dificuldade também na Federação Portuguesa de Futebol, o futebol acabava nas regiões autónomas, não havia a mínima hipótese. Mas, de qualquer forma, eu só penso que sejam sérios e que pagam, o pouco que pagam a tempo e horas. Aí era fundamental. Nós, nos Açores, temos 3 vertentes principais relativamente às receitas. O Governo Regional, a Federação Portuguesa de Futebol e a nossa atividade, aquilo que ela consegue gerir no dia-a-dia, por força da organização dos jogos. Considerando que temos essa parceria, que é a Federação, que é um valor muito significativo, mais ou menos equivalente àquilo que recebemos do Governo Regional. Não tem decor atualmente, porventura até a Federação já está a exceder no seu valor, com todos os programas que temos incluídos naquilo que é a nossa relação com a Federação, provavelmente até já é um valor relativamente maior. Perante o Governo Regional, uma espécie de fundo, considerando um parceiro externo, vai lá, tão significativo em termos de receita, faria sentido. Agora, se é um fundo, se é numa rubrica no Orçamento Regional, isso é mais ou menos semântica para nós, mas considerando fatores externos significativos em termos orçamentais, sim, era de equacionar essa possibilidade, discutirmos essa possibilidade, pelo menos, seria interessante, sim. Bom, o financiamento ao desporto, isto dava-nos aqui para falarmos 2 ou 3 dias. No meu caso, e comungando daquilo que foi dito aqui, eu em março deste ano tive em vias de ter que pôr dinheiro no meu bolso para poder pagar os funcionários da associação. Isto porque as verbas não chegavam atempadamente. E é verdade, e uma verdade cada vez mais crescente, que se não fosse o apoio da Federação Portuguesa de Futebol, isto era impossível. Não? E as outras modalidades queixam-se que ainda têm mais dificuldade do que o futebol. O financiamento tem muito a ver com a vontade política do país, é um assunto que a Federação Portuguesa de Futebol também terá que levar para a frente, porque o financiamento do desporto em Portugal é mínimo, e desporto é saúde, é tudo aquilo que a gente sabe, é educação, etc. E há que investir muito mais no desporto em Portugal, porque se investir no continente, depois as ramificações vão chegar a todo o nosso país, e a minha ultraperiferia, ou ultra de periferia, também será beneficiada com isso. Obrigado. Há aqui uma ironia, estamos no Portugal Football Summit, na sede da Federação Portuguesa de Futebol, todos adoramos futebol, o Cristiano Ronaldo, todos os grandes artistas, e no entanto estamos a falar sobretudo de problemas, e temos de falar deles, não há aqui qualquer crítica implícita a isto, mas é bom termos esta oportunidade, mas no fundo aquilo que vos levou a vós a quererem ser dirigentes de associações de futebol foi o gosto pelo jogo e o gosto pelos jogadores e pelos treinos. Falando de problemas, naturalmente, também há uma realidade que o Robert ontem me alertava, que é a e eu não quero falhar aqui a expressão que tu usas, que é o recrutamento desenfreado de jovens atletas. Vamos falar um bocadinho sobre isso, explicar o que é e em que medida é que afeta a realidade dos clubes nos Açores e se cá na Madeira também? Sim, é uma realidade que é transversal a todos os cantos do país. Esta não é uma realidade que diz respeito só às regiões insulares, mas as regiões insulares, no meu caso, eu costumo dizer que temos muitos desafios, mas temos muitas oportunidades. Para já, a nossa relação com a diáspora, não sei se vamos ter tempo, parece que não vamos ter tempo, mas poderíamos também falar disso. Mas focando na sua questão, também temos na nossa realidade uma dimensão laboratorial. Conseguimos aferir os efeitos, a causa e o efeito das coisas muito facilmente. E, portanto, talvez por aí essas questões conseguimos nos consciencializar muito mais facilmente, muito mais rapidamente relativamente a essas questões que são efetivamente nefastas para a promoção saudável do futebol, nesse caso concreto do futebol, quando digo futebol, sempre no sentido mais lato, futebol, futsal. Temos o fenómeno do treinador mochila, que leva os miúdos atrás de si, de equipa em equipa, de clube em clube,
para conseguir títulos, para enriquecer o seu currículo pessoal, porque efetivamente a maioria das pessoas acha que um currículo recheado de títulos é que é um currículo rico, que nada mais falso. Não é necessariamente falso, mas pode ser um currículo mais rico sem título algum. O que é que nos cabe a nós? Criar medidas de mitigação desse efeito. Concretamente, nós, em Ponta Delgada, já fizemos várias coisas, a última das quais foi esta época, para já realçar que fomos pioneiros, aquilo que é hoje a cota progressiva, nós fizemos isso primeiro com valores muito simbólicos. Tornámos as primeiras 2, 3 transferências que custavam e ainda custam 37,5 €, tornámos-la praticamente de borla, mas a partir daí eram 50. Era simbólico, não é por pagar 50 em vez de 37,5, mas era um sinal que pretendíamos dar. E levámos isso ao programa executivo da Federação naquele ano e 2 épocas depois a Federação implementou o mesmo conceito, com valores mais penosos para os clubes infratores, digamos assim, se quisermos chamar isso de uma infração. E eu acho que é uma medida muito boa. Mas temos que dar outros passos, porque não é medida suficiente, porque alguns clubes têm músculo financeiro e pagar 3 ou 4 mil euros para levar 7 ou 8 miúdos de um clube para outro não causa muita moça. E a cota progressiva tem muito a ver com miúdos de um clube para outro. Mas se for buscar 1 ou 2 a cada clube, já não tem a cota progressiva. O que foi que criamos este ano para acrescentar a outras medidas que temos criado ao longo dos anos? Foi para cada clube que tenha mais do que... cada equipa que tenha mais do que 5 transferências, isso no âmbito da formação, em vez de ter um número limite máximo de 25 jogadores, que era uma medida que implementámos há 3 ou 4 anos, se tiver mais do que N transferências, nesse caso 5, já não tem direito aos 25 jogadores sequer, só tem 22. É uma forma de mitigação para resfriar este apetite demasiado que há em levar miúdos de um lado para o outro. É natural que os miúdos queiram ir de um lado para o outro, mas há limiares a partir dos quais não são razoáveis e que são muito por força do apetite desmedido de enriquecimento curricular dos treinadores de vistas curtas, mas que os há e temos de ter consciência disso. E, portanto, arranjar soluções desse género é o caminho. Não podemos voltar ao passado. Temos sempre alguém, uma ou outra pessoa que acha que temos que amarrar os miúdos aos clubes e eles são do clube até o clube que quiser. Isto já lhes disse, se voltássemos a isso, era o dia que eu saía da associação. Primeiro está a liberdade individual de cada um, mas temos que procurar um meio caminho, caminhos de equilíbrio para mitigar problemas que são realmente problemas graves, porque até para a competição não é boa, porque retira paridade à competição. Normalmente um clube, uma equipa que consiga buscar tivemos casos de equipas que foram buscar as nossas seleções. Estamos a ponderar deixar de ter seleções, porque temos uma realidade nos Açores, interassociações dos sub-12 aos sub-17, que está a servir de centro de scouting para os grandes clubes. E levaram seleções inteiras para clubes. Então, temos que efetivamente parar com isso. Eu ia acrescentar qualquer coisa, mas com essa divagação esqueci-me, se me lembrar, depois interrompo e acrescento o que tinha a acrescentar e que não acrescentei. Parece-me perfeita a resposta e esse dado muito interessante das seleções, que é preocupante também ao mesmo tempo. Rui, para si, que boas práticas é que podem ser implementadas através das associações para garantir um equilíbrio entre a formação desportiva e a escolar? Presumo que isso também seja um assunto que seja importante para as associações. Ora, estou? É uma boa questão, uma questão pertinente. E isso leva-me a falar também das infraestruturas. Porquê? Porque há um desfazamento no horário escolar e nas infraestruturas que temos. Se olharmos para a região autónoma da Madeira e olharmos para as infraestruturas, eu até consigo compreender, estando do lado do Governo Regional, a dizer assim, nós já temos infraestruturas suficientes. Só que há um desfazamento no horário escolar. Ou seja, durante todo o dia os campos, as infraestruturas estão livres porque os miúdos estão na escola. Os miúdos e as miúdas estão na escola. Quando às 5h30, às 17h30, 18 horas, há o boom do treino, que já não estão nas escolas, nós não temos infraestruturas suficientes. Ou seja, há aqui um desfazamento. E eu acho que nós todos temos que nos sentar e pensar como é que podemos fazer isto. Eu sei que há aulas de manhã, aulas à tarde, já há esse desfazamento, mas não é suficiente. Porque nós, neste momento, nós até temos agora habitação que é construída junto das infraestruturas, dos campos, em que depois recebo cartas de reclamações que nem os miúdos podem estar a jogar, porque, de facto, quando se joga a bola e se falha um grande golo, é claro que a gente pode dizer um palavrão.
e até isso incomoda certas pessoas que estão nos apartamentos às 10 da noite, às 9 da noite, e é chato, claro, também reconheço que é chato, mas a verdade é esta, é que, por um lado, nós temos as infraestruturas, nós não temos abundância como Beja em terreno. Nós temos aquilo que temos poucas infraestruturas a partir das 17, mas muitas infraestruturas durante o dia, sabe-se lá para quê, para estar a vazio. Como é que se resolve este problema? Temos que pensar seriamente em fazer um maior desfazamento do horário escolar, criar aqui outras validades e mais algumas infraestruturas. Noto que no país, e consegui ver nestes 4 dias, há muitas academias a ser construídas e a ser feitas. Nós estamos a fazer o nosso trabalho também junto do Governo Regional para podermos ter a nossa academia e vamos tentar colmatar as pequenas falhas para tentar resolver os nossos problemas e termos os nossos jogadores a jogar futebol. E talvez passe também por um maior incremento do desporto na escola. Muitos miúdos que fazem desporto só fora podem se cá ter no horário escolar e as escolas terem infraestruturas que permitem, mas isso temos de começar a construir um país outra vez, não é? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Ok. Vamos falar de integridade. Maurício, vou-lhe perguntar o que é que pode ser feito para promover... Não, que estou mesmo desarmado agora. Vamos lá. Quero passar a bola. Não. O que é que podemos fazer para implementar uma maior cultura de integridade? Boa governação, tudo o que tem a ver com a integridade. O que é que... Olha, eu vou devagar, não é? Devagar. Devagar ou divagar? Devagar. E vou devagar também. Há bocadinho falava o Rui, respondia e muito bem à sua pergunta, mas acho que também pode-se complementar com a pergunta que me fez. Tem que haver, acima de tudo, informação bem transmitida, educação, rigor e, acima de tudo, compromisso em tudo em que estamos aqui a falar. E porquê? Também vindo aqui um bocadinho ao tema que o Robert estava a falar, porque eu queria também falar um bocadinho sobre isso. Que era a questão do recrutamento desenfreado que existe. Pois só existe esse recrutamento porque não existe o tal compromisso, a tal educação e o tal rigor. Porque ainda está incutido nos miúdos. Os miúdos hoje em dia nascem sem isso, não querem saber. Existem bandadas de miúdos que vão para o clube que acham que vai ser campeão no próximo ano. E os pais ficam todos contentes. E digo muitas vezes ao meu selecionador das seleções que é: epá, não te preocupes com isto, porque é assim, um pai fica satisfeito que o filho joga os jogos todos e não quer saber se a tua associação ganha os jogos ou se perde os jogos, não querem saber. Os pais, muitos dos pais, aliás, não posso falar de uma forma geral, mas muitos dos pais querem ver o filho a jogar os jogos todos do que a equipa dele a vencer ou a ter desenvolvimento esportivo. Isso não interessa. Isso, hoje em dia, para os pais, tudo o que seja desenvolvimento esportivo ou compromisso, para a maior parte dos pais, eu volto a referir, não interessa, perdeu-se isso tudo. Voltou-se a perder isso tudo. Voltou-se não, perdeu-se isso tudo. E aquilo que tem que se voltar a incutir nesses jovens, e tem que começar logo. Temos que começar, e a Federação tem tido uma série de sessões e de esclarecimentos em relação a isso. Temos que começar a incutir aquilo que é, de facto, o compromisso nesses jovens para que possamos ter equipas mais competitivas no futuro. Eles tentem perceber que se eles tiverem dificuldades, eles vão ter um maior desenvolvimento esportivo, que a vida não é só a gente facilitar o caminho aos nossos filhos, mas também a criá-los as dificuldades. Uma série de coisas que tem que se começar a perceber, que só assim é que a gente vai ter sucesso, muito sinceramente. Fugi bem à pergunta? Fugiu. Eu vou fingir que não fui fintado. Há um tema aqui que tínhamos combinado trazer. Eu proponho que não nos alonguemos em demasia. Fazia uma pergunta ao Eduardo sobre isto e depois gostava também de abrir ao público a possibilidade de fazer perguntas, que é o modelo do Campeonato de Futebol dos Açores é apontado como um modelo de sucesso. Não sei se toda a gente aqui conhece. Queria pedir-lhe que em 30 segundos conseguisse explicar o que é o modelo e depois falar um bocadinho mais sobre em que medida é que pode inspirar até outras associações e outros modelos competitivos a serem implementados em Portugal. Vou-lhe pedir mais 30. 2 notas rápidas. Integridade. Neste momento existe na nossa sociedade uma enorme crise de valores e todos nós temos que
trabalhar nesse sentido, valores, porque o problema está todo aí, reside aí. E nós, na Associação Valorta, para esta época, temos esse tema também para ser trabalhado, com base à candidatura à bandeira de ética para o próximo ano. Instalações, uma nota sobre as diferentes realidades que existem. As minhas equipas, as minhas seleções de futebol masculino e feminino, para poderem treinar, viajam ao final do dia para a Ilha do Pico ou para a Ilha do Faial, para poderem treinar às 9 às 9h30 da noite, pernoitarem e voltarem no dia seguinte. Pronto, porque não há instalações desportivas. Pronto. Sobre o CFA, Campeonato de Futebol dos Açores, nós denominamos como prova rainha do futebol dos Açores. Na nossa opinião, é um exemplo para associar 2, 3 associações por proximidade e é um exemplo, na minha opinião, de uma boa organização de provas que é feita de forma rotativa por nós, cada ano uma associação organiza, e que neste momento a sua maior dificuldade reside nos transportes. Os transportes aéreos, porque os nossos jogadores viajam de véspera e muitas vezes só regressam no dia seguinte a casa. E isso é um problema para manter os jogadores na atividade, porque todos têm as suas vidas. Portanto, um campeonato de futebol dos Açores com transportes, com melhores transportes, ainda ficava mais fortalecido. Portanto, a nossa montra, a montra do futebol açoriano, está no Campeonato de Futebol dos Açores. Muito obrigado. Há pouco, o Robert, creio que foi o Robert que falou queriam falar da ligação com a diáspora. É um assunto que vale a pena introduzir agora. Alguém quer partilhar a relevância e a experiência que tem? Pode ser. Sem antes de voltar atrás, o que me faltou dizer relativamente ao recrutamento era, na minha opinião, de que o processo de certificação da Federação Portuguesa de Futebol, todos nós, um processo perfeitamente implementado e que já tem uma dimensão, já é um guião de tal ordem que pode extravasar e ir além daquele scope que é a própria certificação. E eu acho que introduzindo medidas no âmbito do processo de certificação podemos também combater de forma muito significativa o recrutamento. Como? Não valorizando o recrutamento, valorizar sim a angariação e a retenção, porque nada dá melhor sinal de boa formação do que a vontade de ficar em determinado clube. E, portanto, eu acho que a certificação já deu um primeiro passo este ano, tenue, mas já deu. Mas o desafio era para a próxima época já termos isso perfeitamente implementado, porque será um instrumento essencial para combatermos o tal flagelo. Relativamente à ética, também antes de ir à diáspora, muito rapidamente, com muito orgulho. Como membro da SIGA, tens uma responsabilidade acrescida. Era este orgulho que eu ia aqui expressar. Fomos a primeira e, em termos de associações de futebol, eu acho que do país, acho que ainda a única que é associada da SIGA. Já somos associados há cerca de 4, 5 anos, com algum esforço financeiro, porque não nos é reconhecido, não é visto como merecedora de um apoio essa nossa pertença à SIGA, mas por força disso temos feito ações muito significativas para martelar, este conceito de sermos íntegros, e a SIGA tem sido um parceiro fundamental neste sentido. Integridade passa muito por aquilo que já foi dito, pelos valores, essencialmente na nossa relação com os nossos atletas, com os pais, mas também voltando para dentro com pequenos sinais, que também têm muita honra e muito orgulho de não neste mandato, mas no mandato anterior, ter integrado 3 mulheres na direção. E tem neste momento 2 mulheres a liderar 2 órgãos sociais, parecendo que não quero com isso dizer que as mulheres são mais íntegras do que os homens, mas é um sinal coletivo de integridade, sabermos olhar para as coisas e conferirmos equidade a um processo que precisa muito de equidade também de género. A diáspora, eu acho que o todo nacional perde muito em não olhar para a diáspora, em não conseguir assistir à maioria, a boa parte da intervenção do Mr. Vilas Boas, do André Vilas Boas, mas ele aflorou essa situação a nível de competições de Primeira Liga, Segunda Liga, acho eu, foi-me relatado isso, aproveitar a diáspora. No caso concreto dos Açores, temos a felicidade de ter a nossa diáspora em larga medida localizada em sítios de primeira apanha, quer dizer, Nova Inglaterra, Boston, é cidade capital, quer de ensino universitário, quer de medicina. E nós não temos sabido o pouco esforço que se faz ir à diáspora, ficamos sempre pelos círculos paroquiais. Temos que ir aproveitar a vanguarda que existe à volta da nossa diáspora, ou na qual a nossa diáspora está inserida, e a nossa diáspora hoje já está suficientemente integrada,
já não é uma diáspora de colorinho azul, já é uma diáspora de colorinho branco, já está integrada na política e, portanto, temos aqui uma facilidade de abertura de canais que nem sempre tem sido aproveitada. E eu acho que, considerando, já num plano nacional, considerando a dimensão dos nossos maiores clubes, que têm dimensão à escala global, não aproveitar isso é um bocado sacrilégio. Portanto, se quiserem falar com os Açores com a tal situação de facilidade de medição de causa e efeito das coisas e também com a nossa diáspora muito significativa em lugares muito interessantes, estamos aqui para falarmos em conjunto sobre isso, porque eu acho que seria um caminho muito, muito relevante para o futebol nacional. Obrigado. Eu tive aqui o tempo todo a prometer que iríamos abrir a perguntas. Entretanto, levantaram uma placa de tempo adicional e disseram que temos mais 2 minutos. Não dará para fazer uma pergunta. Obrigado, Rui. Mas o Rui é o mau da fita. Mas deixa-me só fazer damos 30 segundos. Vá. Uma parte muito rápida. Falou-se 2 vezes aqui em citações do André Vilas Boas, portanto, também presidente há pouco tempo, e já nos dá aqui citações para o painel. É demonstrativo que o futebol português caminha mesmo num bom caminho. Quem é presidente há tanto pouco tempo, e já se tem aqui 2 citações dele, é a verdade que a presença dele foi bem aproveitada por todos aqui, também de louvar essa situação. 30 segundos para acabar a cada um, vá mesmo. Eu estou a contar. Mas é só para dizer que tem aqui no final uma prenda para cada um de vocês. Penso que depois o meu compadre ali vai dar jeito. Obrigado. Rui, 30 segundos. Não, eu gostava de enaltecer o facto da Federação, novamente, ter dado esta oportunidade às associações, vem caracterizar aquilo que eu disse, que há proximidade. Sem esta proximidade, nada feito. Queria agradecer aqui na pessoa do Robert, porque foi o elo de ligação aqui ao Eduardo também e ao Maurício, este trabalho fantástico que foi feito entre 2 regiões autónomas deste fantástico país que é Portugal, e que espero que nós continuemos a trabalhar em conjunto, porque de facto a insularidade é algo que nos aflige tanto aos Açores como à região autónoma da Madeira. O meu muito obrigado, em nome da Associação de Futebol da Madeira e da região autónoma da Madeira, pela vossa abertura e por estarmos a trabalhar juntos com a Federação e junto com a mesa do plenário. Muito obrigado a todos por nos escutar e esta oportunidade que nos deram. Obrigado. Obrigado, Eduardo, também 30 segundos. Fazendo minhas as palavras do colega, eu só queria parabenizar a Federação Portuguesa de Futebol por este evento e pedir que fôssemos mais além, fazendo um resumo destes trabalhos e também dizer que a diversidade do nosso país futebolístico é uma enorme riqueza e o futebol, sendo um motor de desenvolvimento do nosso país, para as boas causas, para o financiamento, para tudo aquilo que possamos aportar ao futebol. Portanto, é apelar à Federação que continue este trabalho, esta senda de reivindicação para termos o melhor desporto em Portugal, porque o futebol pode melhorar o desporto em Portugal. Bom, o Robert faz sinal que aceita abdicar dos seus 30 segundos, se eu entendi. Pode falar? Pronto. O Rui está muito simpático. O Rui levou aqui uma dose de bonomia à última da hora e, portanto, vou aproveitar então 20 ou 30 segundos, mas vou aproveitar então já parabenizei a Federação para uma situação concreta que não tive a oportunidade de falar, que tem a ver com o Campeonato de Futebol dos Açores. O Campeonato de Futebol dos Açores é a nossa prova interassociações que dá acesso ao Campeonato de Portugal. Eu acho que é um modelo a ser equacionado como possibilidade para muitas regiões do país, porque o Campeonato de Portugal desceu um patamar em relação ao distanciamento à primeira competição. É um campeonato que tem imensos custos para distritos com dispersidade, com dimensão geográfica assinalável e com dispersidade demográfica, torna-se muito difícil certas provas. E não vejo porque não, por exemplo, num extremo de Beja fazer-se provas com Setúbal, no outro extremo fazer-se com o Algarve. Eu acho que é um modelo a equacionar. Eu acho que poderá ser muito proveitoso fazer algo do género em muito boa parte do continente português. E obrigado. Ok. Obrigado a todos. E Nuno, obrigado pela aceitação pronta ao convite para moderar esse debate. E obrigado pelo convite e obrigado a todos. Obrigado.